Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Emmanuel. Quem está falando aqui é o professor Rodrigo, professor de Ciências, e essa aula é destinada ao 7º ano. Então, vamos lá. A gente teve uma aula falando sobre os anfíbios e das diferenças associadas principalmente aos peixes. A gente falou que são animais de transição, animais que conseguiram sair do ambiente aquático e ir para o ambiente terrestre, só que não totalmente, certo? Os anfíbios têm uma dependência do ambiente aquático em relação ao seu primeiro estágio, que é o estágio larval, e a reprodução. A reprodução feita por esses animais é feita em ambiente aquático. Agora, na aula de hoje, a gente vai poder identificar quais são os tipos de anfíbios. A gente vai ter os anuros, certo? A gente vai ter os urodelos e a gente vai ter as cecílias, ou então chamado de apodes, certo? Ou ápodes. O que acontece? Quando nós falamos dos anuros, a gente está falando de uma ordem de um filo, certo? Lembrar dessa divisão taxonômica. E eles são classificados em 3 tipos: sapos, rãs e pererecas. O que vai associar bastante a esses animais? As 4 estruturas de membro, né? As 4 patas. E principalmente o desenvolvimento dessa pata traseira, que vai possibilitar esse animal a conseguir saltar, né? Quando a gente lembra de um sapo, a gente vai sempre lembrar dele saltando, né? Ou então ele tendo saltos longos para poder se locomover. Então, ele coloca da seguinte forma, né? Eles possuem o corpo curto, né? Então ele vai ter um corpo curtinho, com 4 membros, e não possui cauda quando adulto. Por que ele está falando isso? Não possui cauda quando adulto. Porque a fase larval dele, que é o girino, ó, vai possuir cauda e brânquias. Quando ele se desenvolve para a fase adulta, ele perde as brâncas e a cauda. E vai ter uma respiração pulmonar e subcutânea, né, que é uma respiração associada à pele. Os anuros possuem locomoção bastante modificada dentro de sua classe, podendo se locomover por saltos, nadar ou caminhar, conforme a estrutura dos seus membros. Então, é isso mesmo. Ele vai ter o anuro, que vai ter o desenvolvimento no membro posterior, né, nessas patas, que vai gerar mais força para ele poder saltar. Eu vou ter anuros que vai ter lembrando nas estruturas dos dedos, facilitando ao nadar. Então, ele vai desenvolver como se fossem nadadeiras. E eu tenho os anuros, né? Esse aqui é uma rã típica da floresta tropical, que vai ter as ventosas, que são essas estruturas aqui, facilitando a ele pregar nas árvores, certo? O nome desse animal, inclusive, é anuro arborícola, para ele poder se pregar nas árvores e conseguir ir para distâncias maiores, né? Ir para distâncias mais altas. Além disso, ele vai ter o desenvolvimento da língua para facilitar a caça do seu principal alimento, que são os insetos. Bom, falando de outra espécie, que são os urodelos, a gente vai associar as salamandras, né? Qual é a principal diferença da salamandra para o anuro? Principalmente a existência de cauda na fase adulta, então ela vai ter uma cauda, e essa cauda vai persistir na fase adulta. Corpo alongado, certo? Então as salamandras vão ter um corpo diferenciado, vai ser alongado, e vai ter a presença de cauda na fase adulta. Além disso, a gente tem os ápodes, que são também chamados de cecílias, que o principal representante é a cobra cega. Como a imagem já dá para ver, ele não vai ter uma estrutura de patas, ele não vai ter o desenvolvimento diferenciado na sua fase aquática para a fase terrestre, então ele não vai sofrer o processo de metamorfose, e além disso, as cecílias possuem dentes e alimentam-se principalmente de insetos. Então, o que vai diferenciar principalmente os anfíbios é a divisão dos corpos dele. Então, a gente vai ter anuros, urodelos e ápodes, beleza? Então, essa é a classificação principal dos anfíbios. Obrigado por vocês terem assistido e até a próxima aula.